quero, eu posso, eu vou conseguir. Bom dia em Boabas. Hoje vai dar tudo certo pra mim e pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Programa não recomendado para menores de 10 anos. É isso aí, pessoal. Bom dia para você que está conosco aqui na rádio em Boabas. O simpósio anual sobre o autismo, promovido pela ASPAS, Associação Pro Autista de São João del Rei, um evento que promete ser um importante marco na conscientização e inclusão de pessoas com autismo aqui na região do Campo das Vertentes. Nos dias 26 e 27 de abril, o Teatro Municipal de São João del Rei será o palco para discussões, palestras e atividades que visam promover a compreensão e o apoio às pessoas com autismo e suas famílias. Nessa entrevista, vamos explorar os detalhes e os objetivos desse evento tão relevante para a comunidade. Conosco aqui Daniele Mufato, fundadora da ASPAS, e Bruno Grossi, presidente da ASPAS. Daniele, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal que nos ouve. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Muito bom dia, Daniele. Bom dia também ao Bruno. Queria começar conversando com vocês sobre o objetivo, né? Qual é o objetivo principal do simpósio anual sobre o autismo e como a ASPAS... Acho que a gente poderia mudar o microfone, então. Acho que tem um chiado aqui. Eu acho que o microfone vermelho tá com algum chiado. Isso. Quer trocar algum? O azul tá funcionando. Eles podem compartilhar o azul. Pode ser? Pode, claro. Funciona? Pode ser. Fechou. Aí, funcionou. Perfeito. Mas então, voltando a falar um pouquinho sobre o simpósio anual, né? Como então, quais são os objetivos e como o evento vai ajudar a alcançar esses objetivos, né, da ASPAS? Então, a princípio, a gente já fazia, né, esse simpósio na ASPAS, só que a gente ficava sempre limitado às famílias ou alguns convidados que a gente fazia. E era assim, uns 4 convidados, 5 convidados, para poder falar um pouco. E era sempre a gente que falava. E aí, esse ano a gente viu a necessidade de ampliar. Então, ao invés da gente fazer dentro da associação, no segundo andar, fechadinho pra gente, a gente resolveu ampliar, porque a gente precisa que não só a gente ouça sobre o autismo, mas a comunidade ouça sobre o autismo, porque a gente está espalhado por aí, né? Então a gente tem, durante esses anos, a gente tem defendido a causa, a gente tem ido em muitos locais, então a gente tenta falar assim da pessoa autista na sociedade, da pessoa autista na escola, da pessoa autista no trabalho. No futebol. E não precisa limitar só a nossa bolha, né? Porque a gente já sabe tudo isso, a gente precisa expandir. Então a ideia foi fazer um evento maior na cidade mesmo, chamar profissionais tanto daqui quanto de fora, profissionais renomados na causa, com décadas de experiência, para que outras pessoas falem que não só a gente, né? E essa é a importância, abrir, né, para a comunidade, para as pessoas verem que elas podem ir ao evento. Tanto que a gente colocou um preço bem acessível. Geralmente os valores de congresso, simpósio é acima de R$200 ou mais. A gente queria de forma gratuita, mas tem um mínimo de custo. Então a gente colocou aí R$25 para ajudar, mas para poder aproximar também quem quer saber, né? E também o espaço, né? O teatro, ele cabe 400 pessoas. Então, assim, é muito bom a gente poder encher ali de pessoas querendo ouvir sobre o assunto, né? E queria que você falasse sobre as atividades, quais as palestras previstas, quem são os palestrantes convidados. Bom, a gente vai fazer, né, 2 dias de evento, são dia 26 e 27. Então a Dani vai ser nossa mestre de cerimônias. Pode falar, né? Mas ainda não falou. E aí a gente vai ter 6 palestras por dia. Então, no primeiro dia a gente vem conversar um pouco sobre o brincar, né? Com o Robson Rodrigues. Depois a gente vai falar sobre sinais precoces com a doutora Fernanda Luz. Um plano individualizado na transição do indivíduo, né? No
no contexto laboral, no emprego, com a Carolina Gouveia. Os direitos da pessoa com deficiência com a Roberta Almeida, que ela é advogada, IPCD também. O diagnóstico precoce com a Fabrícia Brandão. O autismo parentalidade com a Alessandra Oliveira. Nós vamos ter... Isso foi do dia 26, né? No dia 27, a gente vai começar com o diagnóstico diferencial e outros transtornos com a Thaís Delarete, que é psicóloga há 21 anos, né? Que trabalha com TEA há 21 anos. A gente vai passar para LGBT e o autismo com a Sara Morim. A história da luta pela igualdade com o advogado André Viana, né? Que ele é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB. Vamos falar sobre adoção atípica com a Fernanda Dias. Ela é uma mãe adotiva que escolheu um filho autista para adotar. E é uma coisa incomum que a gente vê, então a gente viu isso, um assunto muito legal de abordar lá. Vamos passar para práticas baseadas em evidência com a psicóloga Silvana Santos, que é uma psicóloga que está aí trabalhando com TEA há 27 anos. Então, assim, é a pessoa mais experiente da cidade que a gente tem. E vamos falar sobre o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, com a Dilceia Paiva e a Carla. As duas são da Superintendência Regional de Ensino. E vamos terminar assim o dia com uma mesa redonda, né, para conversar com 3 autistas sobre alguns assuntos, que é a Carla Rodrigues, de BH, o Flávio Schiavone e eu. Muito interessante, gente. Eu falo junto com você. Então, Muito eu gostei também da pluralidade dos assuntos que vão ser abordados, né? Eu acho que foram bem cirúrgicos as pautas escolhidas, muito interessante. Para além do simpósio, como a Aspas também trabalha na conscientização e na inclusão da pessoa autista no campo das vertentes? Esse é um tema que a gente trabalha o ano inteiro, né? Em abril a gente só fica mais apertado de evento, mas a gente trabalha o ano inteiro. A conscientização do autismo, ela precisa ser feita de forma ainda muito intensa, sabe? A gente tem visto, né, tem aparecido mais nas redes os maus tratos que as pessoas autistas vêm recebendo. Essa última semana foi, assim, uma chuva de vídeos de maus tratos em escola, em academia, né? E é importante que a gente continue falando sobre autismo, porque muitas vezes o que as pessoas veem como característica do autismo é a agressividade. E a agressividade não é um fator que está no transtorno, sabe? A agressividade é uma consequência de um movimento disruptivo da pessoa. E aí, a gente vê essas cenas e a gente começa a questionar, sabe? Será que essas pessoas estão realmente tratando os meninos de forma assertiva? Sabe? Com carinho, com afeto, com respeito? Porque o que a gente percebe é que as pessoas sempre justificam assim: a gente não sabe lidar com o autista, né? E nesse não sabe lidar, é o que eu falo, o Pedro cresceu nesse não sabe lidar, né? São anos tentando fazer uma sociedade mais inclusiva, respeitosa. Não dá pra gente esperar mais, sabe? Esse movimento que a gente fez esse ano, assim, muito que a gente faz, né? No primeiro ano a gente fez o simpósio online. Eu tava com câncer, eu não deixei de fazer. Eu tava no Rio, fazia quimioterapia, voltava pra cá, uma loucura. Mas eu não deixei de fazer. No segundo ano nós fizemos online de novo, não foi, Bru? Foi online. No terceiro ano a gente fez ele lá na Aspas. E esse ano a gente tá fazendo aqui. Mas a gente sempre, aqui no Teatro Municipal. Mas a gente acabava, principalmente no mês de abril, viajando muito, sabe? O ano passado nós viajamos muito durante o mês de abril. E nós resolvemos fazer esse ano o nosso lar, a nossa região. A gente ainda precisa falar muito sobre autismo aqui. E a Aspas, ela tem esse papel fundamental. É muito fácil você dizer que é inclusivo e você não lutar pelos direitos, pelas pautas, sabe? Isso acontece muito. Eu sou ativista da causa, eu sou inclusivo, mas você não vê essas pessoas lutando pelos direitos, porque isso desgasta.
desgasta a gente, desgasta a nossa imagem. Então eu falo que eu sou amada e odiada, porque ao mesmo tempo que eu tô ali lutando pelos direitos dos meninos, eu tô brigando com órgãos públicos, com a política pública, né, para que aquilo aconteça. Então essa é a importância, sabe, da conscientização do autismo, e esse é o papel da Aspas. A gente não levanta bandeira de ninguém, porque não tem que levantar. Nossa bandeira é o autismo e a gente precisa lutar por políticas públicas para acolher a comunidade autista. Por favor. Não, só para completar que além de levantar a bandeira, não adianta só levantar a bandeira e querer ser inclusivo e colocar as pessoas naquele ambiente, sabe? Ela tem que retirar as barreiras ali para realmente incluir, né, nas atividades ou em algum evento. Então não adianta só vamos abrir para inclusão, pode vir, mas aí lá tem inúmeros fatores de dificuldade e isso não é inclusão, na verdade, né? Destruir muros e construir pontes. Exatamente. E fala um pouquinho então sobre a Aspas, como que é o trabalho dela no dia a dia, quem que pode conhecer, participar, onde é a Aspas? A Aspas hoje, a gente está ali no Dom Bosco, né? Na rua Bento Ernesto, 147A. Hoje a Aspas faz um trabalho que a gente sempre fez e é o nosso forte, que é o acolhimento, né? Então as famílias chegam com o diagnóstico, as pessoas podem ter o diagnóstico de autismo e não necessariamente ser atendidos na Aspas, mas é importante que elas possam ir na Aspas, fazer o seu cadastro, porque a gente tem um cadastro de políticas públicas. Nós somos o único órgão em São João del Rei que tem esses dados de política pública de autistas. Então, desde 2019, a gente faz esse cadastro para a gente ter dados para lutar pelos direitos dos autistas. Então, qualquer pessoa autista, mesmo que não use o serviço da Aspas, pode ir lá e fazer o seu cadastro. Hoje nós estamos atendendo famílias em vulnerabilidade, né, com intervenção. Nós temos hoje uma clínica, né, que está formada por psicólogos, terapeuta ocupacional e fisioterapia. Todo o nosso pessoal é especializado em autismo, né? Eles são pessoas que vêm dessa nossa luta, que trabalham junto com essa nossa luta de conscientização, de formação de pessoal. Então são pessoas qualificadas. A gente está procurando um fonoaudiólogo, que a gente ainda não tem, uma dificuldade muito grande aqui na nossa região. E aí a gente essas famílias passam pela assistência social pela nossa assistente social, e aí a gente vê dentro dentro do perfil socioeconômico se ela tem possibilidade de nos ajudar ou se ela precisa de ajuda, né? Então, até 2 salários mínimos a gente atende esse público de forma gratuita. De 3 a 4 a gente pede uma contribuição para que a gente consiga manter as testagens para comprar, né, o dia a dia da nossa parte administrativa, né, comprar produtos de limpeza, enfim. É isso. E eles são atendidos todos gratuitamente nas oficinas e projetos. Todos os projetos e oficinas, as pessoas autistas podem participar independente da sua classe social. Hoje nós temos a brinquedoteca, que é coordenada por mim. A brinquedoteca tem o objetivo de avaliar essas crianças, fazer a mediação delas ali em grupo, é um trabalho em grupo, para que eles cheguem à escola com PDI pronto, não, porque isso não é a nossa função, mas com as avaliações do desenvolvimento para que a escola faça o PDI com informações avaliadas daquela pessoa, né? Então, por isso a gente tem o PDI hoje no nosso simpósio, mais uma vez, para que as pessoas se interessem por isso, porque não adianta mais tentar tirar a gente da sociedade. Nós estamos aqui, nós existimos e vamos permanecer. Fala um pouquinho mais, então, sobre o PDI e a importância dele também para a pessoa. Então, o PDI, ele deve acompanhar a pessoa ao longo da vida, né? E o PDI mostra quais são as suas habilidades e como você executa aquele conteúdo, né? Então, vou dar o exemplo do Pedro. O Pedro tem dificuldades para escrever uma redação.
para fazer um texto discursivo. Mas ele tem muitas habilidades em tecnologia. Então, como é que o Pedro hoje pode entrar numa universidade sem uma redação? Interessante. Então, o PDI, ele vai dar direcionamento para aquela habilidade que a pessoa tem. Hoje, o Enem já tem os seus... suas cartilhas das adaptações para o Enem que precisam permanecer na universidade, né? Então, o PDI, ele faz isso. Senão a gente perde muito tempo, porque na maioria das vezes os meninos têm muita dificuldade de comunicação e às vezes não são oralizados. Então, para você descobrir onde ele está no desenvolvimento, você tem que avaliar, leva muito tempo para dar continuidade. Se ele tem um PDI, você, profissional da educação, pega, lê, sabe o que aquele menino domina de conteúdo, sabe o que ele não domina e dá seguimento. Então, o PDI, ele serve para acompanhar ao longo da vida e para que esses meninos cheguem na universidade com seus potenciais. Agora, sobre ainda o simpósio, voltando ao simpósio, como que as pessoas podem se inscrever, participar? Onde tem os contatos, por favor? Então, nós temos um Instagram do simpósio, né? Que é Simpósio TEA. E lá tem a programação todo dia a gente está postando novidades sobre o simpósio. Nós estamos vendendo o ingresso do simpósio pelo Simpla. E lá... tem a opção, né, de você fazer a inscrição e tem toda a programação lá também. Além disso, a gente vai, além de ser no Teatro Municipal, a gente vai fazer uma transmissão online ao vivo também. Porque muita gente de outras cidades estão querendo participar e não podem vir. Então, a gente abriu isso, mas aí faz a inscrição pelo Simpla mesmo. E aí, um dia antes, a gente vai passar o link, todos os direcionamentos para as pessoas assistirem online. Então, é pelo Simpla, pelo nosso Instagram. Tem o Instagram da Aspas também, que é a Associação Pro Autistas. E lá a gente também está divulgando, lá também tem o link. E pode mandar direct, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, tanto da Aspas, quanto da Doroteia, quanto nosso. A Doroteia vai no simpósio? A Doroteia vai. Ela tá em todas. E é um peixinho. Ah, sim, já vi. E aí é uma parceria, né, conjunta, assim, da Doroteia com a Aspas, que tá fazendo, tá ajudando nisso, no simpósio. E, no mais, é isso mesmo. Convida, pessoal. Então, bora, pessoal, para a 3ª edição do Simpósio Anual sobre o Autismo do Campo das Vertentes, dia 26 e 27 de abril, no Teatro Municipal de São João del Rei, com transmissão ao vivo e online e as vendas pelo Simpla. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente no @simpósio-teia ou @associação Pro Autistas. Muito interessante. Vai ter certificado também? Vai ter certificado. Eu ia dizer que a nossa prosa é sempre muito boa e o nosso tempo sempre passa muito rápido. Muito rápido. Precisa ir, mas vocês voltem mais. Eu ia falar sobre Dores de Campos, né? Que a última conversa nossa, você falava que estava abrindo em Dores de Campos também. Isso. A gente pode ficar na próxima? Pode, claro, já está agendado. Então, obrigado, Bruno. É sempre um prazer ter vocês aqui, Daniele. Muito obrigado. Bem-vindos. E sucesso, parabéns por mais esse evento. Obrigada, contamos com vocês, né? Sempre. E obrigado pelo espaço. Temos ordens. Muito obrigada, Daniele. Muito obrigada, Bruno. Nós temos que ir. Isso aí, pessoal que perdeu alguma coisa, tá lá no facebook.com/Rádio Emboabas, YouTube Rádio Emboabas Oficial e podcast também daqui a pouco. Exatamente, em som e imagem lá no YouTube e Facebook da Rádio Emboabas. Só dá uma passadinha lá para conferir a entrevista completa. Simbora, Padre Reginaldo Manzotti, Experiência de Deus. Até amanhã. Tchau, até Falou, amanhã. Antônio. Tchau. Nossa sintonia tem mais